Alô, alô, bom dia, oitavo ano. Como eu prometi a vocês fazer uma revisão da apostila que nós estamos estudando, né? Essa apostila, ela traz nessas primeiras atividades que nós fizemos, 3 gêneros textuais. Eles falam da notícia, certo? Traz a notícia, o artigo de opinião e o editorial. Gêneros textuais são formas de textos que desempenham alguma função na sociedade, ok? Então, se você quer aprender a escrever, você tem que conhecer os gêneros textuais, ok, gente? Então, vamos lá, vamos à nossa aula. Bom, e aqui temos, na primeira página que eu postei aí para vocês da apostila, tem aqui um recado da Secretaria de Educação, né, para os pais ou responsáveis. Logo abaixo ele tem também um recadinho para os estudantes, certo? Ela dá um recado aos estudantes, que vocês já viram aí na primeira aula que eu postei. Então vocês podem ler, certo? E ver isso aí. Vamos direto ao nosso conteúdo, certo? Aqui ele também dá, antes de tudo, ele dá aqui umas dicas, né, de como interpretar textos, certo? Que é muito bom para vocês observarem. E aqui ele começa no primeiro gênero textual, que é a notícia. Então, o que é uma notícia? Veja só, uma notícia é um texto que vai relatar um acontecimento, certo? Então, ele diz aqui o seguinte: vamos ampliar nossos conhecimentos e relembrar o que já sabemos. Atividade 1. Notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos ou narrativos, ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens. Então é isso, o texto notícia ele vai relatar um acontecimento. Aí, geralmente vai ser um texto do tipo descritivo ou narrativo. Descritivo é aquele texto que descreve algo. Narrativo é aquele texto que conta uma história. Olhe, não confunda tipo de texto com gênero textual. O gênero textual é determinadas formas de texto para desempenhar determinada função, certo? E quando eu falo de tipos de texto, eu estou falando de descrição, narração ou dissertação. Em um gênero textual, pode ter mais de um tipo de texto, certo? Então, numa notícia, por exemplo, pode ter uma descrição e uma narração, tranquilamente, certo? Então, a notícia é o texto que tem a função social de quê? De informar as pessoas sobre os acontecimentos. Ok, gente? Então, vamos aqui ao que ele relata mais. Aí diz assim, ó, as principais características do gênero textual notícia são texto de cunho informativo, descritivo e ou narrativos, certo? Relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação. Linguagem formal, clara e objetiva, com títulos principal e auxiliar, escritos em terceira pessoa, ou seja, impessoais. Discurso direto, fatos reais, atuais e cotidianos. Então é isso, o texto notícia ele é um texto que pode ser descritivo ou narrativo, certo? É veiculado nos meios de comunicação, certo? Tem linguagem clara, objetiva, e ele traz título, né, principal e auxiliar, escrito na terceira pessoa. Discurso direto, fatos reais, atuais e cotidianos. Aqui nós temos o exemplo de uma notícia. Veja só, um texto notícia. Aí veja que ele fala em título principal e título auxiliar. Então, as notícias, as reportagens, as entrevistas, que são textos jornalísticos, esses gêneros geralmente têm o título, que ele chama de título principal, o subtítulo, que ele também chama de título auxiliar, certo? E depois disso começa de fato o texto.
Esse primeiro parágrafo de uma notícia, eles também chamam de lead, né? Lead é o que? O primeiro parágrafo da notícia, porque ele faz um pequeno resumo do que vai falar na notícia. Você pode observar que em todas as notícias, o primeiro parágrafo, ele é um resumo do que o texto vai falar, ok? Então, essa notícia diz assim: no último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Chung, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é um labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Veja, então aqui a notícia fala, né, desse menino aí, James, que ele é surdo e o cão, né, tem o ajudado bastante, ok? Então esse é o tema aí da notícia, né? E logo abaixo, depois de qualquer texto, tem a fonte do texto, né? Então essa fonte do texto aqui é o site www.bbc.com/cães-guias surdos, ok? Então esse texto foi tirado desse site em 19 de maio de 2014. A pergunta é a seguinte: a primeira pergunta é sobre o gênero notícia, né? Só relembrando aqui um pouco a vocês que o gênero textual notícia tem a seguinte estrutura aí: título, subtítulo, que ele também chama de título auxiliar, não é? Lead, que é o primeiro parágrafo, e o desenvolvimento de todo o texto, ok? Essa é a estrutura do gênero notícia, certo? E a primeira pergunta é a seguinte: que gênero textual é esse? Olha, acabamos de falar, né? Muito simples. Então você vai dizer qual é o gênero textual, ok? Lembrando que gênero textual são formas de texto que desempenham determinadas funções na sociedade. Por exemplo, para cada função social, não é que se essa função ela for transmitida através de texto, ela vai ter que ter um gênero. Por exemplo, se a secretaria da escola quer se comunicar com a secretaria de educação, qual é o texto que ela vai escrever? É o gênero ofício. Se um pai precisa de um documento por escrito que o seu filho estuda em determinada escola, então qual é o documento que a escola vai emitir para ele? A declaração, certo? Então, olha, para cada função social escrita em nossa sociedade, existe um gênero textual, certo? Então, os gêneros textuais quase infinitos, porque cada função social ela vai demandar aí um gênero textual, ok? E para nós sabermos escrever, temos que conhecer os gêneros textuais, ok? Então, que gênero é esse? Muito fácil, né? Não precisa nem dizer, vocês sabem que é a notícia, certo? A segunda pergunta diz o seguinte: como ele está organizado? Olha, a organização é aquela estrutura que eu falei, né? Título, depois subtítulo, né? Lead, que é o primeiro parágrafo. Olha, não é líder, é lead. Lead é o primeiro parágrafo da notícia, da reportagem, certo? Da entrevista. Então, veja só, como ele está organizado. Então, você vai dizer aí essas partes desse texto, ok? A terceira pergunta diz o seguinte: onde foi publicado? Olha, você vai lá na fonte e vê, né, na fonte do texto, que é aquela partezinha que está escrita embaixo, lá ele diz de onde o texto foi retirado. A fonte é de onde o texto foi publicado, foi retirado, ok? Quarta questão: qual é o assunto do texto? Olha, o assunto do texto está bem simples, né? Não vá simplesmente dizer o título. O assunto, às vezes, nos textos jornalísticos, geralmente vem num título, mas nem sempre, certo? Então você vê, ó, o texto fala sobre determinado assunto, então você bota aí com suas palavras, ok? Então vamos dando prosseguimento aqui à nossa atividade. A quinta questão diz assim:
Que acontecimento recente é relatado nessa notícia? Olha, ele fala de um acontecimento recente, certo? Então, qual é o acontecimento recente que é relatado nesta notícia? Então, você vai dizer aí. A sexta questão diz: por que essa notícia é de interesse público? Olha, por que essa notícia é de interesse público? Você vê do que é que a notícia fala, né? Então, um assunto desse não pode ser restrito só ao menino James, né? Pode ser outros meninos também têm esse problema e esta notícia interessa, né, a todos, ok? A sétima questão diz assim: que elemento presente na notícia mostra que ela foi retirada da internet? Olha, que eu falei há poucos instantes, né? Você sabe que o texto foi da internet por causa do que, gente? Qual é a parte do texto que indica isso? Então, eu falei, né? Poucos instantes. A oitava questão diz assim: por que a notícia de internet geralmente apresenta um texto mais curto? Olha, você pense aí um pouquinho e veja, por que é que a notícia na internet geralmente apresenta um texto mais curto? Nem sempre, né? Mas ele está pondo aí esse argumento para vocês, ok? Atividade 2. Atividade 2 vai falar de editorial. Gente, o que é um editorial? Veja só, o editorial é um texto de opinião feito pelo editor do jornal. Por isso que o nome é editorial, ou o editor ou os editores de um jornal, certo? Eles escrevem um texto de opinião na primeira página do jornal ou da revista, certo? Falando, dando a opinião deles sobre os assuntos que a revista, que o jornal vai falar, certo? Ou simplesmente eles falam de um tema, daquele tema mais importante do jornal ou da revista, eles dão a opinião deles. Por isso que não é assinado, porque são textos escritos por editorialistas. Então vamos ver aqui a definição da apostila de vocês, que diz o seguinte: um editorial é um artigo que apresenta a opinião de um grupo sobre determinada questão. Por causa disso, ele normalmente não é assinado, diferente dos outros textos que compõem um jornal de caráter informativo. Os editoriais são textos opinativos. Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade. Isso porque são os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal. Ou seja, política, economia, cultura, esporte, turismo, país, cidade, classificados, entre outros. Os textos são organizados pelos editorialistas, que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não recebem a assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, revista, jornal, rádio, etc. Tanto nos jornais como nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como Carta ao Leitor ou Carta do Editor. Olha, carta ao leitor, né? Diferente de carta do leitor, certo? Carta ao leitor é exatamente o editorial que o editor do jornal escreve, certo? Então ficou claro aí, né? Depois da explicação e da leitura, ok? Aqui temos o exemplo de um editorial que tem como título Velozes sem Fúria. Olha, esse título ele faz uma referência aí a um filme, né? Que, se eu não me engano, parece que são Velozes e Furiosos, parece, não, nem sei. Então eles colocam assim um título desse tipo, fazendo uma alusão, certo? Que é para chamar a atenção. Então diz assim: os acidentes de trânsito têm sido um foco de especial atenção das autoridades públicas. Eles representam, obviamente, um custo alto, com despesas de atendimento médico, seguro, enfim, uma gama de investimentos que sobrecarrega os cofres de todas as instâncias do governo. Mas há um custo maior, que os próprios motoristas e pedestres se esquecem quando não fazem uma boa vistoria em seus veículos ou pilotam inadvertidamente em alta velocidade, no caso dos primeiros, ou quando atravessam vias sem atenção, no caso dos últimos. Trata-se de um custo humano que marca para sempre a vida das famílias
e dos próprios envolvidos nos acidentes, quando ficam tetraplégicos, dependendo da ajuda de outras pessoas até para comer. É um tema duro, difícil de digerir, mas que precisa ser levado muito a sério, e o dedo tem que ser posto lá na ferida. Não são novas as campanhas de conscientização contra a violência no trânsito. O poder público, principalmente em Niterói, tem sido pródigo ao envolver as crianças nessas ações. Afinal, são elas, em toda a sua inocência, as mais prejudicadas quando perdem os pais ou se tornam as próprias vítimas da ferocidade urbana. Por isso, desenvolver desde a infância a educação no trânsito é uma tarefa nobre que tem que ser aplaudida. É um investimento no futuro que pode reduzir em um espaço de tempo relativamente curto os índices de acidentes. Afinal, são essas crianças que logo estarão com as mãos no volante. Todos querem pessoas responsáveis dirigindo os veículos que tendem a ser mais velozes com o tempo, que não estejam, então, nas mãos dos furiosos. Jornal Fluminense. Então, esse texto foi tirado do Jornal Fluminense e fala sobre um assunto aqui muito importante, né, que é, então, os acidentes, né, os acidentes de trânsito. Então, aqui ele dá a opinião dele logo no primeiro parágrafo, certo? E vai desenvolvendo, certo? É um texto de opinião. Os textos de opinião, eles trazem a opinião do autor logo no início do texto, certo? E depois os argumentos para convencer as pessoas de que ele está correto, ok? Então é isso. Vamos às perguntas sobre o texto. Primeira pergunta diz o seguinte: identifique os argumentos fundamentais que sustentam a opinião defendida pelo editorial. Veja só. Aqui, no primeiro parágrafo, o autor do texto ele dá a opinião dele, certo? E depois ele vai argumentando. Veja o que é que ele diz aqui no primeiro parágrafo. Vai. Os acidentes de trânsito têm sido um foco de especial atenção das autoridades públicas. Eles representam, obviamente, um custo alto, com despesas de atendimento médico, seguro, enfim, uma gama de investimentos que sobrecarrega os cofres de todas as instâncias do governo. Então, o argumento dele, ou melhor, a opinião dele aqui é que os acidentes têm um custo muito alto para o Estado, certo? E a partir daí ele começa a argumentar, certo? Ele começa a colocar aqui coisas, né, argumentos, né, justificativas que vão sustentar a opinião dele, que é a questão dos acidentes terem um custo muito alto, ok? Então ele fala aqui vários argumentos. Ele diz que esse custo alto pode ser ainda mais alto quando custa o quê? A vida dos pais, não é isso? As crianças são as mais prejudicadas porque ficam sem os pais. Vejam só, tudo isso são argumentos que ele utiliza para convencer os leitores de que o custo dos acidentes de trânsito é muito alto, ok? Então ele vai ao decorrer do texto ele vai colocando aqui argumentos, certo? Para provocar isso. Ele fala aqui também que esses acidentes são causados pela imprudência, certo, dos pedestres, a imprudência dos motoristas que não fazem manutenções adequadas nos carros, ok? E assim por diante. Aqui ele fala também da conscientização das crianças, que é muito importante para evitar isso, certo? Então são todos argumentos para convencer o leitor da sua opinião, ok? A terceira pergunta diz assim: além dos motoristas, os pedestres também são responsabilizados por acidentes. De que maneira? Veja que ele fala isso, né? Quando ele diz que tanto os pedestres como os motoristas, certo? Logo no comecinho do texto tem isso aí. Então ele pergunta a você de que maneira os pedestres são culpados. Você vai lá no começo do texto que ele fala um pouquinho sobre isso aí. Que ele dá um depoimento sobre isso aí, certo? Aqui na quarta questão diz assim:
Explique o sentido da expressão destacada. É um tema duro, difícil de digerir, mas que precisa ser levado muito a sério. E o dedo tem que ser posto na ferida. Então, quando ele diz aqui o dedo tem que ser posto na ferida, isso aqui é uma expressão, certo? Que ele utiliza para reforçar a questão de ter que falar, de ter que ser abordado esse tema para que se encontre solução, não é? Então, a pergunta que ele faz para você é o seguinte, para você explicar aqui essa expressão. Você vai explicar o que significa o dedo tem que ser posto na ferida, certo? Então, com suas palavras aí, você explica tranquilamente, ok? Quinta questão. Identifique a opinião do editorial sobre o tema. Olha, a opinião eu disse que sempre está num primeiro parágrafo, né? Geralmente está no primeiro parágrafo a opinião do texto, ok? Do autor do texto. Seguindo aqui, vamos para a atividade 3. A atividade 3 vai falar o seguinte. Você sabe o que é um artigo de opinião? Veja, quem costuma ler jornal, revistas ou portais, com certeza já se deparou com um artigo de opinião. Isso porque esse gênero textual é habitualmente publicado nesses tipos de veículos. Olha, quando ele fala em veículo, ele está falando do quê? Do meio de comunicação pelo qual o artigo foi publicado, certo? O texto foi publicado. Normalmente, os artigos de opinião expõem temas de interesse da sociedade. Assim, é usual que sejam abordados fatos recentes, muitas vezes polêmicos e de grande repercussão. O artigo de opinião faz parte do grupo de textos argumentativos. Nele, o ponto de vista do autor sobre determinado assunto é evidenciado. Para comprovar a tese defendida, devem ser usados fatos e outros elementos. Então, veja, o artigo de opinião, a pessoa, o jornalista, né, ou a pessoa, às vezes não é nem um jornalista, é um convidado do jornal, né, que ele é convidado pelo jornal para dar a sua opinião sobre determinado assunto. Geralmente vai ser um assunto de interesse público, né? Claro, todos os assuntos dos jornais geralmente são de interesse público, certo? Então, nesse texto, artigo de opinião, vai ser dada a opinião dessa pessoa convidada pelo jornal, ok? Diz assim, é fundamental ainda que o artigo respeite as normas da língua portuguesa e utilize uma linguagem de fácil compreensão. É permitido usar verbos na primeira pessoa do singular, mesmo que muitos autores optem pela terceira pessoa. O artigo de opinião é geralmente curto para se encaixar aos espaços pré-determinados dos canais de imprensa e assinado. Ele está falando aqui que é fundamental, né, que o artigo respeite a norma padrão da língua portuguesa, né? Mas ele pode também ser escrito em primeira pessoa, né? O autor ele pode falar em primeira pessoa, quer dizer, falar algo referente à opinião dele, né? Utilizando, por exemplo, eu. Mas a maioria opta por produzir o texto na terceira pessoa, certo? Porque a terceira pessoa é mais a linguagem dos jornais. O que é um texto em terceira pessoa? É quando você não se refere a si, né? Você não diz eu, você diz o quê? Você opta para falar em um tom não pessoal, né? Você utiliza a terceira pessoa, certo? Aqui nós temos um exemplo de um artigo de opinião, que diz assim, péssimos números. Aí tem aqui um subtítulozinho que diz assim, os 2 maiores jornais de Manaus publicaram, no último final de semana, matérias relacionadas aos problemas de reprovação e do abandono escolar nas séries iniciais do ensino fundamental e também da distorção e da disséria escolar no Amazonas. Então, pelo subtítulo aqui, a gente já vê do que é que o texto vai falar, né, gente? Certo? Então, começa assim. A taxa de abandono, que faz parte do conjunto de taxas de rendimento escolar, mede o percentual de alunos que deixaram de frequentar a escola em determinado ano. Já a taxa de distorção e da disséria mede o percentual de alunos que possuem 2 anos ou mais acima da idade recomendada para a série
em que o aluno está matriculado. De acordo, pois, com os dados publicados, temos que o Amazonas é o estado brasileiro com maior índice de abandono escolar nessa série do ensino fundamental. 5,1% dos nossos alunos abandonam a escola nessa série. Em percentual, esse número pode parecer pequeno, mas estamos falando de alguns milhares de alunos que abandonaram a escola somente nessa série. Somos também o estado com o maior índice de reprovação na primeira série, 4,1% de reprovação. E o quarto pior resultado do país na questão de distorção entre a idade do aluno e a série que ele está matriculado. 35,4% dos estudantes em séries incompatíveis com suas idades. Dentre as várias causas para o abandono escolar nas séries iniciais, duas são bastante conhecidas e dependem basicamente do poder público: a escola que fica distante da casa do aluno e a falta de transporte escolar. Infelizmente, apesar de a construção do número necessário de creches e escolas sempre fazer parte das campanhas políticas, principalmente pelos candidatos às prefeituras municipais, tais promessas nunca são cumpridas. O comprometimento da educação das nossas crianças por incompetência administrativa ou por qualquer outro motivo é, sem dúvida nenhuma, um dos piores males que um mau administrador público pode causar à sociedade. Francisco Praciano. Francisco Praciano foi a pessoa que escreveu este artigo de opinião, ok? Então, observe, é um texto de opinião, né? O artigo de opinião, pelo próprio nome do gênero, já dá essa indicativa, né? Então, é escrito por um convidado do jornal, certo? Para que ele dê opinião sobre determinado assunto. Então, vamos às perguntas aqui do texto. Primeira pergunta diz o seguinte: qual é a questão polêmica abordada pelo artigo de opinião? Péssimos números. E como o articulista se posiciona em relação a ele? Olha, ele pergunta aqui, né? Qual é o assunto polêmico e como é que o articulista ele está dizendo a pessoa que escreveu, né? Que articulou, ou seja, que argumentou, ok? Qual é o posicionamento dele sobre esse assunto, certo? Ele vai, em algum momento aí do texto, ele dá a opinião dele sobre o assunto, ok? Então você vai ver qual é a opinião dele sobre o assunto. A segunda questão diz assim: o artigo de Francisco Praciano busca convencer o leitor sobre seu ponto de vista, apelando mais para a razão ou para a emoção? Explique. Então, ele está perguntando aí, né, se esse artigo de opinião ele tenta convencer o leitor utilizando mais a razão ou a emoção. Então, você vai analisar o texto direitinho e vai explicar aí. Se for preciso, volte de novo a leitura para que você não tenha dúvida, ok? Terceira questão. No segundo parágrafo do artigo, os pronomes demonstrativos foram usados em 3 momentos para retomar informações. Identifique as expressões em que eles aparecem e explique que informações foram retomadas. Então, veja, ele diz aqui que no segundo parágrafo, os pronomes demonstrativos foram usados. Vamos ver aqui. Olha, o segundo parágrafo é essa parte que começa aqui, ó, e termina aqui. Então, vamos ler para ver. Olha, de acordo, pois, com os dados publicados, temos que o Amazonas é o estado brasileiro com maior índice de abandono escolar nessa série do ensino fundamental. 5,1% dos nossos alunos abandonam a escola nessa série. Em percentual, esse número, olha aqui um pronome demonstrativo, esse número. Então, a palavra esse número se refere a que termo? Olha, 5,1%. A essa taxa aqui, não é? Muito simples.
Vamos continuando para ver. Esse número pode parecer pequeno, mas estamos falando de alguns milhares de alunos que abandonaram a escola somente nessa série. Olha, as séries iniciais, não é isso? Aí ele continua. Nesta série, somos também o estado com o quarto maior índice de reprovação na primeira série, tá vendo? 4,1% de reprovação. E o quarto pior resultado do país na questão de distorção entre idade do aluno e a série em que está matriculado. 35,4% dos estudantes em séries incompatíveis com a idade. Então você vê aqui ó, o pronome que ele fala aqui demonstrativo, esse, certo? E o pronome aqui são pronomes demonstrativos que estão relacionados com algo que foi falado antes. Olha, aqui também tem nessa série, tá vendo? Pronome demonstrativo aqui, ó. Então nessa série ele se refere o quê? Ele fala nos 2 primeiros anos, não é isso? Nas séries iniciais, ok? Então essa é a questão que ele pergunta aqui. Essa é a questão que ele pergunta aqui sobre os pronomes demonstrativos, certo? Todos os pronomes se relacionam com o termo que foi falado antes, certo? A quarta questão diz assim, releia. Dentre as várias causas para o abandono escolar nas séries iniciais, 2 são bastante conhecidas e dependem basicamente do poder público. A escola que fica distante da casa do aluno e a falta de transporte. Questionamento letra A. Quais são as causas apontadas pelo articulista para o abandono escolar nas séries iniciais? Então você vai dizer aí, né? Quais são as causas? Então é isso. Então ele já dá aqui as causas, né? E manda você citar aqui, ok? Mas também ele fala da questão que as propostas, né, ficam só nas campanhas dos candidatos a prefeitos, ok? Ele fala também disso, ele dá opinião sobre isso aí. Mas quando ele pergunta aqui as causas apontadas, 2 causas apontadas foram essas, ok? Letra B. Que medidas o poder público deveria tomar para reverter esse quadro? Olha, o que era que o poder público poderia fazer, né, para reverter esse caso da distorção de série, certo? Dos alunos, que os alunos abandonam a escola e às vezes nem sempre estão na série que deveria estar, certo? Então, que medidas o poder público deveria tomar para reverter o quadro? Então, como vimos aqui, né, as causas, né, que são a falta de creches, a falta de transporte. Então, o que o poder público poderiam fazer era o quê? Providenciar essas coisas aí, né, isso que ele cita aí no texto, ok? A quarta atividade diz assim, leia este fragmento de um artigo de opinião escrito pelo médico paulistano Drauzio Varela, que diz o seguinte, desperdícios nababesco. Olha aqui o título, né? Desperdício nababesco. É o título do artigo de opinião de Drauzio Varela. Vamos ver o que ele diz. É necessário o desperdício de exames no hospital, num consultório. Canso de ouvir a frase: doutor, já que vou colher sangue, pede todos os exames, tem um plano de saúde. Nos atendimentos na penitenciária feminina de São Paulo, a mesma solicitação, com a justificativa: tenho direito, é o SUS que paga. Fico impressionado com o número de exames inúteis que os pacientes trazem nas consultas. Chegam com sacolas abarrotadas de radiografias, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e uma infinidade de provas laboratoriais que pouco ou nada contribuíram para ajudá-los. Num dos grandes laboratórios da cidade, mais de 90% dos resultados cai dentro da faixa de normalidade. Numa das operadoras de saúde suplementar, pelo menos um terço das imagens realizadas junta pó nas prateleiras, sem que ninguém se dê o trabalho de retirá-las.
são múltiplas as causas dessas distorções. Nas consultas relâmpago, em ambulatórios do serviço público e dos convênios, os médicos se defendem pedindo exames que poderiam ser evitados caso dispusessem de mais tempo para ouvir as queixas, o histórico de doença e examinar os pacientes. Para solicitar ultrassom ou tomografia para alguém que se queixa de dores abdominais, basta preencher o pedido. Dá menos trabalho do que avaliar as características e a intensidade da dor, os fatores de melhora e piora, e apalpar o abdômen com atenção. Aí é que ele dá o significado da palavra nababesco, né, que tem lá no título, que significa extremamente custoso, ostentoso, certo? E nós vamos ver aqui que o artigo de opinião fala sobre o exagero do pedido de exames feito pelos médicos, certo? Os médicos não têm tempo de examinar o paciente, certo? E arrocha em exame, né? Manda os pacientes fazerem vários exames, que às vezes nem é necessário, segundo aqui o doutor, ok? Então a primeira pergunta é a seguinte: explique com suas palavras a tese do texto, ou seja, a principal ideia defendida pelo autor. Veja, Drauzio Varela está falando aqui do desperdício de exames, né? Porque os médicos passam muitos exames, certo? Então ele quer que você explique aqui com suas palavras, certo? A tese, o que é que o doutor defende no texto? Ele defende uma ideia, né? Exatamente isso aí que eu falei, né? Ele defende essa ideia de os médicos estão passando muitos exames porque às vezes não tem nem tempo de examinar, de apalpar, de perguntar ao paciente, né? Para que seja diagnosticada a doença, ok? Segundo ele. A segunda questão é a seguinte: qual é a contribuição da palavra nababesco para a força dessa tese? Olha, nababesco, como a gente viu aqui, ó, extremamente custoso, ostentoso, certo? Porque é ostentoso, uma coisa que você vai somente mostrar, uma coisa que não vai ter tanta serventia assim, que não seja mostrar, exibir, não é isso? Então, veja que o título ele fala o seguinte: o título do texto, do artigo de opinião de Drauzio Varela é desperdício nababesco, quer dizer, desperdício ostensivo, né? Ou melhor, de uma coisa que está sendo só ostentada, mas que às vezes tem pouca utilidade, segundo aqui o artigo dele, certo? Quer dizer, não é que ele esteja falando que os exames não são necessários, ele fala sim que os exames são necessários, mas em alguns casos, certo? Em alguns casos, se o médico tivesse tempo de examinar o paciente, de apalpar onde ele está sentindo a dor, analisar, seria desnecessário o exame, né? Segundo a opinião dele aqui, ok? Pronto. Então, a atividade que eu passei para vocês foi até aí a página 9, né? Tem aqui mais duas que eu vou apresentar a vocês, porque eu não coloquei lá no grupo, mas eu vou apresentar. A terceira pergunta diz assim: por que as frases ouvidas dos pacientes podem ser consideradas argumentos que defendem a ideia principal defendida pelo autor desse texto? Olha, nessa questão ele diz o seguinte: ele até utiliza falas, né, de pacientes que pedem vários exames. Doutor, passe tal exame para isso. Já que vai fazer o exame de sangue, faça outros exames, né? Então ele utiliza esses argumentos dos pacientes pedindo, porque os pacientes já estão habituados, né, com isso. Aí a pergunta é a seguinte: por que as frases ouvidas dos pacientes podem ser consideradas argumentos que defendem a ideia principal defendida pelo autor? Olha, porque as falas dos pacientes comprovam exatamente, né, essa questão da emissão de muitos exames, que às vezes não são nem necessários, certo? Então ele utiliza essas falas dos pacientes para reforçar, né, seus argumentos. A quarta questão diz assim: explique a estratégia usada no terceiro parágrafo para afirmar que a ideia defendida é verdadeira. Ele quer que você explique aqui a estratégia no terceiro parágrafo. Então você volta ao terceiro parágrafo, certo? Para ver aqui a estratégia que ele utiliza. Ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Então ele diz assim: nas consultas relâmpago em ambulatórios do serviço público e dos convênios, os médicos se defendem
pedindo exames que poderiam ser evitados caso dispusessem de mais tempo para ouvir as queixas, o histórico da doença e examinar os pacientes. Veja que ele utilizou aqui, ó, consultas de relâmpagos, certo? Ele consultas de relâmpago, que ele já está querendo, dando uma indicativa aqui de que os médicos muitas vezes não têm tempo, certo? É uma forma de os médicos se defenderem, certo? No serviço, porque eles não têm tempo de atender a todos os pacientes, certo? Então ele utiliza aqui uma estratégia aqui. Ele utiliza aqui a questão do tempo que os médicos não têm, certo? E se eles não têm tempo de examinar o paciente, é claro que eles têm que fazer alguma coisa, passar um exame que é até mais rápido, certo? Então ele utiliza aqui essa estratégia do tempo, ok? Para comprovar a questão de os exames serem emitidos de uma forma até exagerada, ok? Bom, então é isso. Aqui nós encerramos a nossa atividade por hoje. Façam aí, quem não fez ainda, faça, certo? Dê lá um oi no canal lá para que eu possa saber que você assistiu o vídeo. Ok, gente? Então por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.